Pontualmente, 18 horas. Boa noite a você que está acompanhando a Web TV Mogi Play. Estamos ao vivo no YouTube, no Facebook, no nosso site www.mogiplay.com.br e também ao vivo no Twitter. Prazer imenso estar com vocês. A partir de agora, mais uma edição do programa Trabalhando Hoje, Projetando o Futuro, que conta com a participação especial do prefeito de Mogi Guaçu, Walter Caveanha. Hoje o tema é promoção social, mas antes tivemos aqui algumas perguntas enviadas pelos espectadores durante a semana e a gente vai estar fazendo elas para o prefeito, mas antes eu quero uma saudação. Boa tarde, prefeito, tudo bem? Boa tarde a todos os ouvintes dessa live que fazemos todas as quartas-feiras, né, com a Mogi Play. É uma honra para mim estar aqui com vocês. E eu fico aqui, então, Gil, à disposição dessas questões que foram levantadas pela comunidade. Beleza, daqui a pouquinho, então, a gente vai para o tema central do programa de hoje, que é promoção social. Vamos fazer aquele momento histórico, pitadas históricas, um balanço dos últimos 7 anos e 10 meses aí em que Walter Caveanha esteve à frente da Prefeitura de Mogi Guaçu, mas vamos trazer aqui algumas questões até mesmo polêmicas. Prefeito, na semana passada o senhor esteve reunido com uma comissão, um grupo de moradores do Parque Cidade Nova, que são os principais interessados numa obra que o senhor anunciou há algum tempo e que gera uma certa polêmica devido à supressão de algumas árvores. A gente está falando de um novo espaço para a Feira Livre de domingo e também de um espaço que será utilizado para outras atividades, estacionamento de veículos, eventos culturais, uma possível feira noturna. Como é que foi esse encontro com os moradores e qual é a posição dos moradores em relação a esse projeto? Bem, é claro que todo início de obras, né, ele gera uma certa preocupação de um grupo pequeno de pessoas e uma preocupação de um grande grupo de pessoas envolvidas no processo, principalmente com relação aos moradores, né, do Parque Cidade Nova, que há muitos e muitos anos vem sofrendo em função dos problemas que eles encontram, né, ao redor de suas casas. E eles foram até nós, assim que souberam que da licitação foi marcada uma reunião. E nessa reunião nós assumimos um compromisso de criar ali o conselho de moradores, né? Os moradores do bairro vão acompanhar toda a obra, ela vai ser iniciada com muita calma, com muita cautela, e que os moradores disseram que eles estão querendo também ter uma participação ativa. Claro que nada vai ser feito sem a forma legal, sem a autorização legal, para que você possa executar uma obra desse porte. É uma obra importante para o futuro, é uma obra que vai mexer com o turismo de Mogi Guaçu no futuro, sem dúvida nenhuma, e vai dar uma segurança para todos os moradores do Parque Cidade Nova. Houve um comprometimento desses moradores e essa questão das árvores, que é a tal polêmica em relação ao novo espaço da Feira do Parque Cidade Nova. Como é que está essa relação? Como é que os moradores têm reagido a essas críticas? Porque eles são a parte mais interessada, são eles que têm ali as suas garagens obstruídas nas madrugadas já de sábado, não podem sair, não podem entrar, barulho, movimentação, cheiro de comida. Como é que eles se engajaram nessa questão da polêmica aí? Bem, com relação às árvores, né, são muito poucas árvores que podem vir a ser, não tem nenhuma certeza ainda. Parece-me que são 5 ou 6 árvores que estão trazendo um problema ali, as demais não. Eucalipto você tem que tirar, que é perigoso, que fica ali inclusive, né? Então algumas árvores já foi analisada. Mas o que foi acordado é que a comunidade vai participar de todo o processo. E que se houver uma necessidade de remoção de uma árvore, a comunidade quer participar. Se houver a necessidade de tirar uma árvore, ela quer participar plantando mais 10 árvores no local. É uma forma de que você vai resolver o problema
E para aqueles que estão querendo criar uma polêmica com relação a isso, a comunidade está presente, fiscalizando, acompanhando toda a evolução dessa obra ao longo dos próximos meses. Então, é uma forma participativa, né, de solução para os moradores e solução definitiva para os feirantes. E também para toda a infraestrutura do Parque Cidade Nova, porque ali vai ser um outro local de eventos. Você vai ver quantos eventos vão acontecer naquele espaço. Tudo bem, estamos conversando com o prefeito Walter Caveanha e falando sobre assuntos levantados pela própria população e enviados para a produção do programa durante a semana. Já que a gente está falando de cortes de árvores, prefeito, uma obra importantíssima foi iniciada nos últimos dias e ela começou com a limpeza do terreno, retirada de árvores para a construção do canteiro de obras. E tem gente que nem sequer está sabendo que ali vai ser construída uma nova ponte. Como é que está a questão da obra da ponte ali do lado da Ponte Vermelha, bem no centro de Mogi Guaçu? Eu acredito que agora, na próxima semana, a construtora estará vindo com toda a equipe para a sondagem, para fazer o levantamento, para deixar com que o início das obras sejam realmente, vamos dizer assim, com uma velocidade que a gente gostaria que fosse desde o início. Infelizmente, houve um atraso aí de 100 dias, né? Não é pouco. 100 dias, essa obra já era para estar com toda ela estaqueada, com toda ela já saindo, vamos dizer, da sua base, mas não aconteceu, está acontecendo e ela vai ter um ritmo normal a partir da próxima semana, se Deus quiser. Sim, por falar em ponte, prefeito, e os viadutos da Emília Marque Martini e do Jardim Novo, essas são obras para serem entregues em breve para a população? Olha, a velocidade dessa obra foi incrível, né? Nós já estamos com as duas obras da Emília Marque Martini e do Jardim Novo, as duas obras já muito avançadas, né? Já estão, a do Jardim Novo já recebeu agora esses dias a forma da base para toda a concretagem da laje. Eu acredito que até o final de novembro, ou mais tardar no dia 15 de dezembro, ou até o final de dezembro, as obras serão entregues para a população de Mogi Guaçu. Impressionante a movimentação lá toda vez que eu passo nessa região, é de assustar a velocidade. Realmente aí, essa é uma obra que vem com o auxílio do governo federal, não é, prefeito? É isso? A gente já falou aqui, vou repetir mais uma vez, é uma obra que o deputado Márcio Alvino realmente trouxe para Mogi Guaçu, uma obra extraordinária, são 10 milhões de reais a fundo perdido, a cidade não vai pagar um tostão. Não precisa pagar nada. Nada por essa obra. Então foi uma grande conquista e a gente tem que agradecer sempre a esse deputado pela grande a obra que ele trouxe para atender ao crescimento da zona leste e oeste do nosso município. É uma obra importantíssima para o desenvolvimento daquela região. Ainda falando em pontes, prefeito, a gente acabou falando da ponte da Avenida dos Trabalhadores. Gostaria que o senhor falasse também, a pedido do espectador aqui, sobre a ponte da Avenida Brasil. Qual a importância da ponte lá da Avenida Brasil? A Avenida Brasil, ela teve um atraso, desmobilizou toda a equipe, né? Também ficaram 100 dias paradas. Agora a empresa já está mobilizando novamente, ela já começou uma parte aqui na Avenida dos Trabalhadores. Eu acredito também que haverá uma grande mobilização, porque vai ter um movimento de terra ali. Ali houve um problema também, que nós detectamos ali próximo da construção daqueles 4 edifícios na entrada da cidade. Ali detectamos um solo podre, né? E isso está trazendo assim uma certa preocupação, porque a gente vai ter que substituir ou colocar rachão naquele local. Mas isso aí faz parte do projeto e nós estamos trabalhando tecnicamente como resolver. Mas a obra vai entrar em ritmo normal semana que vem também. Mais uma pergunta enviada durante a semana pelos espectadores do programa Trabalhando Hoje, Projetando o Futuro. Obras do canal do Santa Terezinha contra enchentes. Tem previsão para ser iniciada, prefeito? Essa é uma obra que a gente vem trabalhando já há algum tempo. Nós licitamos toda a tubulação que já foi adquirida, já está no local. Agora a empresa deve entrar também essa semana e já iniciarmos essa obra. Eu estava conversando hoje com o Salvador,
para ver a localização que vai dar início dessa obra. Talvez a gente já inicie na zona central ali do Santa Terezinha, então ele foi estudar com a equipe lá hoje, para que a gente possa definir o início dessas obras. É a solução definitiva da cheia do Jardim Santa Terezinha, né? Então é uma obra grande, a água vai sair ali no pedalim, então as alternativas de início da obra são várias, então a definição vai ser feita ainda hoje ou amanhã, ou foi definida hoje ou amanhã, para que nós possamos iniciar essas obras. Então está definitivamente resolvido o problema do Santa Terezinha. É claro que é o tempo que a obra vai... Quanto tempo de obra, prefeito? Essa obra vai depender da velocidade da empresa, né? Eu acho que é uma obra que pode levar aí uns 3 meses, 4 meses, é uma obra que não é tão complicada, né? Mas tem alguns probleminhas técnicos que precisa ser muito bem trabalhado. Mas é uma obra que vai resolver definitivamente o problema do Santa Terezinha. Começando agora em outubro e dependendo do clima, das chuvas, né? Parece que esse ano, infelizmente, não vai chover muito, né? Podemos ter uma estiagem bem grande, mas outubro, novembro, dezembro, janeiro, talvez já esteja tudo ok. Eu acredito que sim. Prefeito, mais uma pergunta que foi enviada durante a semana para a produção do programa sobre a UPA do Santa Marta, um assunto que sempre chama bastante atenção. Está mantida a inauguração da UPA do Santa Marta para o dia 15 de outubro? Está mantida, um compromisso que nós assumimos com a população, era para ser inaugurado em abril, né? Mas em função da pandemia, nós fizemos a opção para fazer com que ali nós montássemos um hospital de campanha, deu resultado, montamos o hospital, ficou muito bonito, mandamos confeccionar as camas, a estrutura estava pronta, graças a Deus. A equipe da saúde fez um trabalho extraordinário desde o início. Eu acabei de receber aí uma pesquisa da opinião pública com relação à pandemia. A equipe da saúde nossa deu um show. Todos aqueles que precisaram da equipe da saúde no hospital municipal, nos postos, no atendimento, foi muito bem atendido. É uma referência. Então eu fico muito feliz por isso e agora, definitivamente, a gente entrega a UPA do Santa Marta, ainda agora, no início desse mês. Eu tô imaginando que vai ser dia 15 que a gente vai entregar. Daqui a 16 dias. Daqui a 16 dias. Hoje é 30, daqui a 16 dias então. UPA funcionando plenamente como UPA, como o senhor disse semana passada. Como UPA mesmo, nós vamos ter funcionando a UPA do Santa Marta e a UPA ali junto ao PPA, né? Que não deixa de ser uma UPA, e o pronto-socorro municipal, que está sendo inteirinho reformado, né? Com um sistema de radioterapia. Olha, eu tenho hora que eu não acredito que nós conseguimos trazer uma radioterapia com valor de mais de 10 milhões de reais de investimentos no hospital municipal. Quando vai ser entregue essa obra da radioterapia? A previsão é para dezembro. Dezembro desse ano? É para dezembro desse ano. Eu acredito que nós iremos entregar à população de Mogi Guaçu. Claro, depende do governo federal, a decisão é deles com relação à liberação, né? Mas tudo está levando a crer que em dezembro nós estaremos entregando. Prefeito, eu vou colocar uma pergunta que está até fora do contexto aqui agora, a respeito de algumas críticas que a Prefeitura recebe, muitas delas justas, outras nem tão justas, outras injustas. O senhor está falando aqui de obras grandes, falando aqui da ponte, que só quem não passa por ali no horário de pico que diz que não há necessidade daquela ponte. E não estou querendo fazer defesa do senhor, não. Tem outras 2 pontes lá em cima que a gente falou. Essa obra no Hospital Municipal é uma obra importantíssima, mas às vezes a pessoa tem um buraco ali na frente da casa dela e para ela aquele buraco na frente da casa dela que de repente não deu para tapar ainda é o problema mais importante da cidade. Como é que o senhor recebe essas críticas? Como é que o senhor vê essa situação aí? E principalmente esse ano, por se tratar de um ano eleitoral, onde os nervos ficam mais à flor da pele. Nós temos aí, eu já expliquei, que não é fácil da gente manter a quantidade de asfalto deteriorado que nós temos no município de Mogi Guaçu. Vocês notem que nesses últimos 8 anos foram investidos milhões de reais em recapeamento. Agora mesmo, né, na Lotário Teixeira, né, nós fizemos um belo recapeamento, né? Ali no Jardim Edi, olha que maravilha que ficou. Eu gostaria de recapear a cidade toda. Qual prefeito que não gostaria?
tem custo, né? Quando você consegue um financiamento, ótimo, né? Eu gostaria, por exemplo, de pavimentar toda a Chácara Alvorada, né? Agora nós vamos pavimentar ali a área do Distrito Industrial, futuro Distrito Industrial de Martinho Prado, onde está a escola de ensino fundamental, ensino médio, perdão, que o Estado está construindo, que paralisou nesses últimos meses, faz quase um ano que está parada aquela obra, uma obra importantíssima, vai ser pavimentada agora também. É claro que eu gostaria, mas não há recursos para isso. Para você pavimentar a cidade inteira, recapear a cidade inteira, são mais de 120 milhões de reais, se não for mais, né? Só para fazer o recape da cidade, é muito dinheiro. Então, a gente vai fazendo aos poucos, né? Na medida que você vai tendo recurso, vai fazendo. E a população de Mogi Guaçu é uma população que ela compreende. Quando você tem condições de fazer, eu, por exemplo, eu tenho um problema na entrada ali da SP-342 para as casas populares do IP5, ali é um problema sério, Agora, a Renovias está discutindo conosco para refazer aqueles pontos lá, uma única entrada e uma única saída, porque ali é um perigo danado. E ali precisa de recapeamento. Então, nós temos alguns pontos que são prioridades. Então, a gente vai fazendo operação tapa-buraco, não é o ideal que está aí. O ideal é você trabalhar tecnicamente com uma equipe só para fazer isso, para que o recap dure mais. Hoje você quebra galho, né? E é isso que a gente quer ir organizando para ir melhorando o atendimento. A engenharia é fundamental na administração pública, eu sempre falo isso, né? Não é porque eu sou engenheiro, porque tudo que a gente envolve, em termos de mobilidade, em termos de obras, em termos de serviço, depende do técnico, depende do engenheiro, depende dos profissionais da área. Então, eu tenho assim, o orgulho de dizer, eu me lembro bem que eu fui o primeiro engenheiro civil a vir para Mogi Guaçu, acreditar no desenvolvimento dessa cidade. Isso em 1973, né? Desde aquela época eu já trabalhava com asfalto. Então, eu sei o que é asfalto numa cidade, o quanto é importante, né? E quanto ele deteriora. E a gente precisa investir. Sem dúvida nenhuma, tem toda razão quem reclama de um buraco em frente à sua casa. E a gente faz todo o possível para evitar que isso aconteça. Mas é impossível da gente atender a cidade como um todo ao mesmo tempo. Prefeito, o senhor falou agora há pouco em atendimento, mas em atendimento a reivindicações. Deixa eu falar de um outro atendimento aqui, uma outra questão que chegou durante a semana para a produção do programa. Atendimento nos postos de saúde que foi bastante afetado em virtude da pandemia. Alguns esforços foram direcionados para o atendimento mais de urgência e emergência, prevenção à Covid, e algumas especialidades, algumas questões nos postinhos, nos PSFs, acabaram, até questão de distanciamento social, servidores acima dos 60 anos que precisaram se recolher. Quando que vai ser normalizado ou já está sendo normalizado o atendimento nos postos de saúde? A estrutura já voltou à atividade, a equipe já está voltando a trabalhar, mas não com aquela velocidade que a gente vinha antes da pandemia, né? E o que acumulou de atendimentos, o que acumulou até de cirurgias eletivas no Hospital Municipal, o que acumulou de consultas, né? Não é brincadeira. Então agora você precisa colocar as prioridades. Então a equipe está trabalhando muito essas prioridades para dar o melhor atendimento à população. Mas também é um trabalho que exige muita paciência da comunidade e a gente precisa ir fazendo acontecer aos poucos. A equipe vai voltar com tudo, né? Mas sabemos das dificuldades que a gente tem ainda com a pandemia, né? Então a gente tem que ir trabalhando, fazendo acontecer e ao mesmo tempo prevenindo de um retorno da pandemia. A gente fica preocupado com tudo, né? O Hospital Municipal está bem estruturado, a UPA voltando, nós estamos comprando mais equipamentos para dar um melhor atendimento à população. Enfim, a área da saúde de Mogi Guaçu, eu vou dizer, olha, Mogi Guaçu é uma das cidades da região que tem um melhor atendimento de saúde, sem dúvida nenhuma. Quem usa SUS, quem usa Hospital Municipal, quem usa Santa Casa SUS, sabe que Mogi Guaçu dá um excelente atendimento. A região inteira vem para cá, né? Então nós sabemos o quanto a gente vem trabalhando e o quanto a gente está melhorando o atendimento, não só nos postos de saúde, como no centro de especialidade, como no Hospital Municipal. Eu conheço várias pessoas que vêm de outras cidades
Conheço mesmo pessoas do convívio que vêm de outra cidade. E é interessante que Mogi Guaçu acaba assumindo um gargalo de outras cidades, né, prefeito? E não pode recusar o paciente, né? Não pode. Eu disse aqui que eu fui há alguns meses atrás, antes da pandemia, ali a visitar a creche do Guaçumirim. Estava um casal de amigos meus descendo, né, e uma senhora ao lado. A senhora passou reto, que ela ficou sem graça, porque ela veio de Campinas para fazer o atendimento no postinho ali. Pra você ter uma ideia, porque ela acha que o atendimento aqui é muito melhor, está ali ao lado da família, entendeu? E é isso que acontece. Agora, você não pode negar, tem que atender. Prefeito, deixa eu tocar mais um assunto aqui que chegou pelo espectador também, a respeito da Avenida Alípio Caveanha. Tem ali a primeira parte, né, que foi retomada recentemente, depois de uma pausa de 100 dias. Depois tem a outra parte lá, que já está bem adiantada, agora a parte de iluminação, o paisagismo já foi feito lá. Mas entre essas duas partes nós temos ali aquele gargalo ali, que seria uma ponte ligando essas duas etapas. Existe algum projeto para o futuro? Não deu para incluir agora nesse pontilhão? Explica para a gente. Bom, ali nós já antecipamos, né? Eu estive junto ao governo do estado, estive levando o projeto de um novo viaduto naquele local, porque ali a gente tem o viaduto existente e tem um viaduto que era do antigo ramal da antiga Champion Papel e Celulose, que era o ramal que hoje está servindo para a ciclovia. Aí falta mais um ao lado. Já levamos o pedido, porque essa obra é uma obra que vai acontecer. E nós antecipamos esse pedido porque o governo do estado deve licitar agora uma nova empresa para administrar a rodovia da SP-340 e da SP-342. Terminando o contrato da Renovias? Hoje é com a Renovias. O contrato vai encerrar e vai ter que fazer uma nova licitação. Pode voltar a ser a Renovias mesmo ou outra empresa, mas vai ter que ser licitado. O que eu fui pedir ao governador foi, através do seu secretário, que incluísse esse viaduto ali nessa licitação. Porque quem vai fazer essa obra é a empresa que vai pegar a concessão, tá certo? Ela vai ser responsável por todas essas obras ao longo do trecho, né? É assim que funciona. Então, quando você tem uma licitação, você inclui as obras necessárias. Eu gostaria também, que já tinha feito a solicitação, que é uma obra da Lotário Teixeira com a Avenida Londrina. Ali tem que ter um viaduto também, entendeu? Porque facilita muito essas duas avenidas, ligando a Avenida Londrina com a Lotário Teixeira e depois seguindo pela leste-oeste. Eu acho que é uma obra também importantíssima. Eu já tinha incluído isso lá no passado. Infelizmente, essa obra não aconteceu. Prefeito, chegando também mais uma questão aqui do espectador sobre a rotatória. A gente falou há pouco do Hospital Municipal, está bonito lá, radioterapia. O senhor disse que até dezembro o novo prédio da radioterapia vai ser entregue. O Hospital Municipal vai virando, já é referência nesse tratamento oncológico, agora ganhando aí mais esse prédio. O pessoal está perguntando sobre a rotatória. O que poderia ser feito para melhorar a questão do trânsito na rotatória ali? Já tentaram várias coisas ali e de repente, principalmente no horário de pico, né, prefeito? Durante o dia, assim, durante o horário normal, tranquilo, mas horário de pico, o que poderia ser feito ali? Realmente a rotatória está saturada, né? E nós desenvolvemos um projeto, e infelizmente eu não tive condições de executá-lo. É você ter a Avenida Mojimirim ligando com a Avenida dos Trabalhadores direto, e um semáforo só de cruzamento nesse ponto. E a outra Avenida Mojimirim, que passa em frente ao Big Bom, ligando com a Moedo Campos. Então teria duas avenidas, uma paralela à outra, tá certo? Aonde você fecharia para quem está nessas duas avenidas, você fechando essa, eu libero a Padre Jaime. Então, com isso, eu acho que eu resolveria esse problema ali. Não seria o ideal seriam os viadutos ali, né? Você teria condições, é um preço absurdo, né? Você não vai ter condições. Mas esse projeto é um projeto viável. Infelizmente, eu não vou ter condições mas o projeto vai ficar pronto para o futuro prefeito completar, se for o desejo dele. Eu acho que vai ser a solução definitiva para aquele local. Vai deixar o projeto pronto. Só tirar da gaveta e correr atrás de recursos para... É isso aí. Não é muito, viu?
eu acho que não é muito recurso. Aí o Para fazer dessa forma que o senhor falou, duas paralelas. Duas paralelas, cruzando a Padre Jaime. O que seria muito seria um viaduto, um por cima, outro por baixo ali. Aí eu seria o sonho do engenheiro. Aí seria um custo altíssimo. Eu gostaria de agradecer o pessoal que está chegando, o pessoal que já está com a gente. É o seguinte, nós começamos o programa às 18h02, é isso, na produção? E já tratamos aqui de diversos assuntos. De repente, você que chegou agora, não pegou o assunto que a gente passou, a hora que o programa terminar, ele continua disponível em todas as plataformas, no Twitter, no Facebook, no YouTube. E aí você, voltando ali a setinha, você vai ficar sabendo de assuntos polêmicos como a feira do Parque Cidade Nova, a ponte ali no centro da cidade, do lado da antiga ponte da Estação da Mogiana, duplicação da Avenida Brasil, as pontes lá no Jardim Novo. Também vamos falar sobre falamos sobre o canal do Santa Terezinha, problema das enchentes, falamos sobre a UPA do Santa Marta, falamos sobre rotatória, radioterapia, atendimento nos postos de saúde, enfim, foram aí 25 minutos de diversos assuntos. A gente entra agora no tema do dia, que é promoção social, prefeito. Eu gostaria que o senhor falasse da estrutura da Secretaria de Promoção Social de Mogi Guaçu, agora entrando já na questão da estrutura atual e também daquelas pitadas históricas que o senhor muito bem nos traz aqui. Olha, eu queria até pedir desculpas a vocês que nos ouvem, porque hoje um amigo me disse o seguinte, que está até ficando um pouco cansativo, porque a semana passada nós falamos 1h30, né, Gil? Às vezes o senhor fala bastante, eu falo bastante também, né? Então eu quero ver se eu consigo encurtar um pouco hoje, porque senão a gente vai alongar para mais 1h30. Mas eu vejo que a política de promoção social, o próprio nome está dizendo, promoção social, é promover, né, a sociedade, é promover os mais vulneráveis. Isso é uma política, é um dever do Estado, né? E é um direito de todo cidadão. Agora, a gente tem uma estrutura na Prefeitura de Mogi Guaçu que ela não é só essa estrutura nossa, que você tem os CRAS, os CREAS, o Centro-Dia do Idoso, o Centro-Dia do Deficiente, né? O Centro de Convivência Social e Comunitária. Nós temos uma estrutura de 72 servidores só na promoção social, mas ela vem fazendo um trabalho excepcional. Agora, é um trabalho de coordenação, porque o mais importante na promoção social são as pessoas da sociedade que trabalham junto para a promoção do indivíduo, né? Você tem as entidades sociais, você tem a PAI, você tem o albergue, o trabalho que o albergue fez e vem fazendo ao longo da sua história, né? O trabalho que o Tonico Panceira, olha, a gente às vezes fica falando assim, caramba, o quanto foi importante você ter pessoas na cidade que se preocupavam com as pessoas, né? Eu me lembro bem do Tonico, quanto ele foi importante, né, senhor Antônio Panceira, quanto ele foi importante com aquele albergue. E eu que trabalhei por 5 vezes como prefeito, eu sei o quanto aquilo foi importante ao longo da nossa história, né? O quanto foi importante o trabalho que o Padre Longino fez em Mogi Guaçu, o quanto esse homem foi um construtor. Ele construiu o Casmosul, ele lutou pelo Lar da Velhice, a Casa da Criança, né? O quanto foi gratificante ver um homem desse trabalhando. Eu me lembro bem, a minha mãe ensacava cal virgem, ele ia lá na nossa casa, eu era garoto, e de batina preta com o jipinho dele, carregando cal até a construção, ele fazia isso. Caramba, como é gostoso a gente lembrar do trabalho que um homem desse fez pela nossa cidade, o quanto ele ajudou a construir, né? Você vê o exemplo que teve o Padre Estevão, que estava lá iniciando o trabalho lá do Lar da Velhice, que eu tive o prazer de conviver com ele. Este homem teve uma decisão quando o ex-vereador, que era o presidente da Câmara, o João Reis, deu um título aqui em Mogi Guaçu para o Leôncio. O Leôncio foi até a prefeitura pedindo uma área de 800 metros quadrados para construir um lar da velhice para a avó dele. E eu, assim, espontaneamente, falei para ele assim, por que não o senhor construir numa área de 6 alqueires? Ele falou, mas o que eu vou fazer com 6 alqueires? Eu não tenho estrutura para isso. E eu insisti com ele.
Liguei para o Padre Esteve, que me atendeu, isso era no sábado. Nós fomos até a Igreja da Capela e aconteceu essa obra, que está lá, Maria Joaquina, uma obra extraordinária, que nasceu assim. Então isso tem um papel importante, por quê? Porque eu estava participando como membro da diretoria do Lar da Velhice, e naquele instante eu joguei isso para ele, e ele fez. E hoje está sendo administrada por toda a diretoria do Lar da Velhice Iguaçuana. São histórias. Se eu ficasse aqui, eu ficava contando muitas e muitas histórias sobre o que aconteceu. E o Décio Gonçalves Luiz, quanto ele foi importante na PAI, né? Quando nós começamos com a FESPIM, a Maria Amélia ali no fundo social, com toda aquela equipe, né? Que trabalhou muito, viu, Gil? Que trabalhou muito. Aquela FESPIM foi criada para quê? Para levantar recursos para as entidades sociais. Aí chegou ali em frente o ginásio do Luiz Martini, um dia, no encerramento, né, das festividades, estava eu, o Décio e mais uns 4, acho que o Tomé, tinha uns 4 ou 5, pessoal do Rotary, do Lions, da maçonaria, todo mundo trabalhando, né, a comunidade participando. Eu falei, por que não criar uma federação das entidades? O Décio falou assim, eu assumo. E assumiu. E construímos a FEAG em Mogi Guaçu. Foi assim que nasceu, foi através desse trabalho. Então essas coisas têm um papel importante na sociedade. São pessoas que se preocupam com o próximo, que está dando de si para ajudar as pessoas que precisam, né? E são inúmeras. Eu gostaria de estar citando inúmeras pessoas, porque eu convivi com muita gente. Então eu acho que é um papel importante esse papel da promoção social. O senhor falou sobre o papel da promoção social e do número de servidores, são 72. E uma das pontes mais importantes da promoção social com a população são os CRAS, né, prefeito? O Centro de Referência e Assistência Social, e Mogi Guaçu possui o Norte, o Leste e o Sul, é isso? Exatamente, são 3 que atendem uma população enorme, né? Você tem em cada um deles aí, do IP, a da Zona Leste, totalizam aí mais de 2.000 e poucos atendimentos por ano. Então eu acho que é um trabalho muito bem feito pela equipe que vem trabalhando. Eu já falei, são 72 funcionários apenas trabalhando nessa estrutura da promoção social. E além do CRAS, o Centro de Referência em Assistência Social, nós temos também o CREAS, que no caso é o CREAS do Jardim Centenário, tem 550 famílias atendidas, né, prefeito? Exatamente, eu acho que aí você tem um atendimento mais especializado, né? E eu acho que é um trabalho socioeducativo excelente que eles vêm fazendo aí junto da população. Qual o papel da promoção social? Um dos papéis mais importantes da promoção social de município é manter um cadastro. Esse cadastro ele é responsável por todos os programas sociais desenvolvidos no país, principalmente os programas do governo federal. É o cadastro único. Vamos apresentar alguns números do cadastro único enquanto o prefeito comenta. Nós temos hoje mais ou menos 26.000 pessoas no cadastro único, 9.000 famílias, né? A Bolsa Família hoje atende quase 2.500 pessoas. Foi transferido para os beneficiários desse cadastro quase 430 mil reais, né? 430 mil reais. O valor médio do atendimento foi de R$ 171 por família. Prefeito, nessa questão aí do cadastro único, nós temos as 2.486 famílias que recebem o Bolsa Família, mas agora, durante a pandemia, o auxílio emergencial, o cadastro único foi a principal fonte de informações e não só as 2.486 do Bolsa Família, mas praticamente quase que a totalidade das famílias do Cade Único que se enquadravam nas outras regras ali do auxílio emergencial também receberam auxílio emergencial, né, prefeito? Isso aí é um valor referência que foi colocado no mês de março. Sim. O cadastro único ainda apresenta outras peculiaridades de Mogi Guaçu em relação a isso. A gente pode ver aí a renda per capita das famílias beneficiárias, né, prefeito? Esses são os números que foram colocados né, que é a renda per capita mensal das famílias e o número de pessoas atendidas ao longo desses últimos meses. São vários os serviços implantados pela Secretaria de Promoção Social. Nós apresentamos agora os investimentos. São investimentos do poder público
federal, do governo estadual, mas a prefeitura também entra com um quinhão muito grande nisso aí, né, prefeito? Então, eu gostaria até de ficar muito mais tecnicamente falando sobre isso, porque existe uma participação, né, do governo municipal, do governo federal e do governo estadual, né? Mas se você olhar bem, Mogi Guaçu hoje, ele tem um investimento nessa área de ação social quase que 90%, né, da totalidade que nós temos no valor investido em 2019. 180 mil foi com o governo federal, 152 estadual, e nós colocamos quase 5 milhões de reais. Então esse é um trabalho que a gente tem o apoio do governo federal, tem apoio de emendas, eles encaminham alguns veículos, nós conquistamos 5 veículos de emendas nesses últimos anos, enfim, mas o município de Mogi Guaçu é que banca quase que a totalidade. Sim, você viu aí os números, e agora vamos mostrar e falar dos serviços executados por meio de parcerias firmadas através de termos de colaboração, chamados OSCs. Explica para a gente isso aí, prefeito, por favor. Bom, a gente tem os parceiros, né? E isso que é fundamental dentro desse contexto da ação social. Hoje nós estamos com chamamento público, hoje você tem essas OSCs que a gente chama, né? Nesse caso, esse Instituto Enéas Tonini, né? Ele está atendendo 30 usuários, mas olha o repasse nosso são 160 mil reais, e vem do governo federal mais 40 mil. Então é um trabalho para 30 pessoas e tem um custo alto, né? E tem outras e necessário, viu, pessoal? Isso é muito necessário, né? E tem outras OSCs também aí que são mantidas desta forma. Pode mudar a página, a gente fala do Centro Dia do Idoso. O Centro Dia do Idoso, nós estamos hoje, valor repassado ao município em quase 570 mil, e o Estado encaminha para nós 80 mil, atendendo a 34 idosos ali, junto às pessoas com deficiência, né? Os idosos não gostam que fala, mas é uma espécie de creche do idoso, para aqueles que não têm com quem ficar durante o dia, para não ficar sozinho. Exatamente. Em vulnerabilidade, tem esse serviço social. É social. extraordinário, é uma convivência fantástica, é gostoso estar ali ao lado deles, sabe? É uma escola de vida aquilo ali. Próxima, OSC é a Casa da Acolhida para Pessoas em Situação de Rua, prefeito. 46 usuários? Esse é um trabalho que está sendo feito e que está tendo um custo de R$1 milhão, mas que valeu a pena trabalhar, principalmente aí nessa pandemia, que trouxe muito problema para a gente. Um trabalho extraordinário da nossa equipe. Agora a Associação Espírita Vinha de Jesus, que também realiza várias ações. Explica para a gente, prefeito. Então, isso que eu acabei de falar, né? O quanto foi importante a família do Tomé, do Toninho. O Toninho, é gostoso falar, Gil? Esses dois são os 2 melhores goleiros que o Mogi Guaçu teve na sua história, né? Eu tive lá o Saúva, teve vários outros goleiros. O meu pai foi goleiro do Atlético, né? Mas o Toninho e o Tomé, eu vi os dois jogar bola, jogavam muita bola no gol, né? E eles seguiram esse dom do pai dele, né? De trabalhar socialmente. Eu acho isso fundamental, principalmente o Tomé, né? Que vem fazendo um trabalho excepcional. E a gente vem trabalhando e repassando recursos, principalmente para as pessoas em situação de rua, né? E que nós implantamos agora em 2016. Próximo destaque aqui para o Centro de Atendimento à Criança, até 50 usuários, né, prefeito? Que também faz um trabalho excepcional, né? Ali junto ao Jardim Santa Terezinha, não é isso? Eu acho que é. Agora a gente fala do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, programa que foi implantado em 2015. É outro projeto, né? É outro projeto das políticas sociais, e eu acho que isso faz parte de toda uma tramitação que a gente vem implantando. É uma outra OSC, né? Que é o Instituto de Formação e Ação em Políticas Sociais para a Cidadania. Atende quase 300 pessoas. É impressionante, gente, o volume de informações, e até eu que trabalho com informação fico surpreso com todo o material que chega aqui para a gente. Tem
ações aqui que eu sinceramente não conhecia. Isso não chega para a população, Gil. Isso é um trabalho de dia a dia, né? Que só quem é atendido é que dá o valor exato. E né? as assistentes sociais, elas vão buscar, né, o público-alvo. De repente não é nem para chegar, porque de repente uma pessoa que tem condições de pagar um curso, tal, vai lá e usa indevidamente. Mas é uma pescaria justamente das assistentes sociais, né, prefeito? Com certeza. Eu não sei, eu gostaria até de citar, só para fazer um parênteses aqui, eu me recordo que a Maria Amélia, junto com a Mali, nós fizemos uma parceria há muitos anos atrás, onde a gente criou uma oficina de brinquedos, umas bonecas. O Gil, eu nunca vi um trabalho tão maravilhoso como aquele, eu nunca vi. Né? Maria Amélia tinha com ela ali a Valdete, a esposa do Tigrão, que faleceu, e a Bárbara, duas meninas que com a equipe toda fizeram um trabalho excepcional. Olha, tinha ali uma pessoa idosa, cega, que ela preenchia ela que fazia essas bonecas. Ela não tinha visão. Era uma emoção a gente ficar ao lado dessa mulher. Olha aí as fotos. A perfeição que ela fazia esse trabalho é um negócio impressionante. Lamentavelmente, esse trabalho deixou de existir. Não foi nossa culpa, eu não quero entrar em detalhes nisso, mas infelizmente esse trabalho deixou de existir. Mas o que isso foi de importante para as pessoas, o que isso trouxe de resultado, eles tinham um salário mínimo por mês vendendo essas bonecas. Era uma coisa que não podia ter acabado, e acabaram. Mas não deu para retornar, não foi possível dessa vez. Mas vamos ter que fazer alguma coisa para um projeto desse voltar a acontecer. Era emocionante ver o trabalho que esse pessoal fazia, extraordinário. E não tinha onde eles não levavam essas bonecas que eles não vendiam, de tamanha perfeição. Vamos destacar agora as oficinas de qualificação profissional, geração de renda e de inclusão digital, prefeito. É outro projeto da promoção social, fantástico, né? que vem igual aos outros, né? Participando com a participação da OSC. O senhor falou da APAI em instantes e também há uma OSC lá em relação à APAI, onde pessoas com deficiência, idosas e suas famílias participam de atividades, né, prefeito? A APAI é algo extraordinário. O trabalho que esses profissionais fazem é algo que, para quem conviveu ao longo desses anos todos, né, com as ações sociais, o trabalho da APAI é algo fora do comum. É fantástico. Eu acho que o APAI de Mogi Guaçu está de parabéns, é uma grande referência das APAIs do Brasil. A gente traz aqui agora alguns números de 2019 em relação a 10 serviços executados por meio de parcerias firmadas através do termo de fomento, ou seja, subvenção com verba pública, né, prefeito? O município coloca mais de R$1 milhão em cima desses projetos de subvenção, que faz parte dos convênios que a gente firma com a União e com o Estado. Tem um momento que a assistente social, hoje o tema aqui é promoção social, além dos diversos outros assuntos que a gente já destacou no começo dessa edição. Quem perdeu depois pode voltar a setinha e assistir o começo do programa. Mas tem um momento em que a assistente social ou o serviço de promoção social, ele olha com um carinho diferente para a população, que é o momento do sonho da casa própria. Esse é um braço importante da administração municipal quando o governo consegue algum programa habitacional popular. E é sobre isso que a gente fala agora, né, prefeito? Então, eu venho falando isso ao longo da minha vida, né? Eu defendo a tese de que qualidade de vida, você tem que ter pilares que sustentam essa qualidade de vida. E a moradia é um desses pilares. E para mim, um dos mais importantes. Você tendo a moradia, tendo um emprego, você tendo um plano de saúde que a gente tem em Mogi Guaçu extraordinário, com os 25 postos de saúde, Hospital Municipal, Santa Casa, um trabalho com especialidade, né? A parte odontológica. A moradia, ela é fundamental. E é um trabalho que a promoção social vem fazendo muito bem. E neste governo agora, neste último governo, Coipê Amarelo, Pantanal 1 e 2, nós fizemos um trabalho extraordinário com mais de 5 mil famílias, né? E demos uma transparência a isso. É uma coisa que me preocupava muito. E fizemos um sorteio que ficou uma marca nessa administração. 5 mil pessoas ali no Camacho, né? Participando e vibrando com aqueles números que saíam. E a gente fez de uma forma
que os números das famílias foram colocadas na urna com a presença da comunidade, um a um, filmando, um a um, e na hora que foi sorteando, a gente filmava também quem estava sendo sorteado. Teve família que teve 2 pessoas sendo sorteadas, né? Teve outras que não teve nenhuma, mas foi a forma mais democrática que nós procuramos fazer. É um número que me emociona, viu? Quando a gente vê uma participação como essa. Eu fico muito feliz de ter conseguido, ao longo da minha vida pública, construído para a população da minha cidade, quase 15 mil casas populares, e não é só para a faixa 1, é para aqueles que não tinham condições de nem entrar na faixa 1, né? O mutirão, os lotes urbanizados, o faixa 1, o faixa 2 e assim por diante. A gente já mostrou, já mostramos os números aí dos últimos 7 anos e 10 meses? Não sei se passou batido. Jardim Damasco, 21 unidades. Residencial Primavera em Martinho Prado, 224 unidades. Condomínio Pantanal 1, 227 unidades. Condomínio Pantanal 2, 226 unidades. E IP Amarelo, 1.400 unidades. IP Amarelo que vai ganhar escola nova. Postinho de saúde para o ano que vem, garantido já, prefeito? Com certeza, a licitação abre agora do postinho de saúde dia 8. O IP Amarelo vai ter a escola, vai ter a creche. Avenida Alíbio Cavenhanha, ligando diretamente com a principal avenida da região, né? Vai ser uma avenida de 8 quilômetros de extensão, algo extraordinário, ligando Estiva a Mojimirim. Não é uma avenida mais importante de Mogi Guaçu, é a avenida mais importante, ela começa em Estiva Gerbe e termina já quase chegando em Itapira, é isso? Não, em Mojimirim, né? Não, mas no caminho para Itapira. Ah, bom, você pode até ir para Itapira. Você tem caminhos, né? Uhum. Agora, realmente é uma obra que a gente vem procurando dar uma atenção especial. As obras que nós estamos fazendo, quando localizam um programa habitacional, não é localizado numa área que não tem valorização. Quando nós fizemos o IP1, IP2, IP3, depois 4, 5, 6, 7, 8, São José, etc., ele foi localizado em áreas nobres e que crescem a valorização dele. Essa avenida Alíbio Cavenhanha, que vai ser o corredor, que vai ser a ciclovia, né? Que você tem a possibilidade de fazer uma caminhada por toda essa extensão, olha a valorização que ela vai trazer para aquela região. Vocês vão ver daqui a alguns anos o número de comércios que vão ser, já adquiriram uma área para colocar um posto de gasolina ali, enfim, tem coisas que vão acontecendo, novos supermercados vão saindo, e assim, e vai valorizando a casa do trabalhador. Eu tenho dito, Gil, que a moradia não é só dar aquilo que o desejo de ter a casa própria, é fundamental, mas é uma distribuição de renda. O que era propriedade de um cara, hoje é propriedade de 1.500 pessoas. O que era um único dono numa terra só, hoje tem 1.500 pessoas que são donos daquela mesma terra e que tem o seu patrimônio e que tem a sua valorização, o seu crescimento. É isso que deixa a gente feliz. Então a maior felicidade do administrador público é ver a sua população feliz. E a moradia faz parte. E a promoção social fez um trabalho excepcional com essas 2.000 casas. E também do Araucária, viu, Gil? Os moradores do Araucária sabem, se não todos, uma grande maioria, que eu briguei muito por eles, muito, porque não foi eu que dei início naquela obra, foi a administração anterior, mas caiu para que eu resolvesse um problemaço, né? Porque a obra foi feita para que a obra custasse R$125 mil, e inicialmente a empresa estava cobrando 140, mas pelo projeto não podia mudar, e eu briguei por eles durante 2 anos e conseguimos fazer com que a empresa cobrasse aquilo que determinava a aprovação do projeto. Isso foi uma luta, não foi fácil, mas conseguimos. Além do Araucária, além do Pantanal 1, Pantanal 2 e o IP Amarelo, nós autorizamos também ali junto do Sacaída, né, mais 300 casas. Estamos autorizando outras, mais 500. Acabamos de autorizar outra próxima da Estiva. Aí, no caso, lojamentos, investimentos privados, são privados. Que também tem ali questão do Minha Casa Minha Vida, tem várias pessoas que podem conseguir benefícios ali.
A diferença é que o faixa 1 não tinha entrada. O morador do IP amarelo paga 35, 40... Ele não consegue um financiamento habitacional privado da Caixa. Não consegue. Ele não tem como dar entrada. Então, esse é um projeto... Precisa de 30, 40, 50 mil para conseguir. Agora tem pessoas que já conseguem e aí esses loteamentos estão sendo aprovados. É exatamente. Mas aí, Gil, que eu queria fazer uma observação. Nós conseguimos 2.000 casas nessa faixa para quem não tem condições de ter financiamento nenhum. 2.000. Não foi 200 casas. Foi 2.000 famílias atendidas e pagando 50, 60, 80 reais por mês e não teve que dar entrada. Que às vezes é o grande problema, né? É o maior problema a entrada. Exatamente. Agora, nós conquistarmos 2.000, o governador Geraldo Alckmin, quando veio aí, falou, meu Deus, como é que você conseguiu isso? Eu falei, o senhor me ajudou. É que o senhor mostra o histórico, né? Assim, eu tenho que fazer casa aqui porque a minha história me compele a fazer isso. É isso aí. Prefeito, mas vamos fazer o seguinte, para não dizer que só falamos das flores, parece até letra de música, mas o contrário, o senhor falou aí de alguns loteamentos que estão sendo aprovados recentemente. Então eu vou falar de um problema e uma crítica que sempre vem, quando chove vem, quando fica sem chover vem também, que é o Imperial. O que aconteceu de errado no Imperial que não foi um loteamento aprovado pelo senhor na gestão do senhor? O que aconteceu de errado no Imperial? Porque começa o tempo de chuva, o pessoal reclama daquela avenida lá próxima ao material de construção, começa o tempo seco, o pessoal reclama. O que aconteceu? Por que aquela avenida não foi feita? E eu queria perguntar se esses loteamentos que o senhor aprovou recentemente, Sacaída, etc. e tal, foi tomado cuidado para que esse problema não aconteça o ano que vem ou depois? Todos os loteamentos, ele tem que ter o acesso. Não foi solicitado o acesso naquele trecho ali da avenida, infelizmente, né? E aí ficou aquela briga de responsabilidade responsabilidade daquele. A prefeitura tinha que ter solicitado à época lá. Na época, tem que exigir alguma coisa. Por exemplo, se você vai fazer uma obra, por exemplo, vai entrar uma empresa que quer fazer... o exemplo aqui é a Massa Falida Martini, por exemplo, né? Quando a família esteve conversando comigo, eu falei, olha, eu tenho que ligar a Hugo Panceira. Mas a responsabilidade, eu quero que você ligue a Hugo Panceira. Mas para isso vai ter que mexer com 3 imóveis aqui, 2 imóveis aqui, que vai ser problema. Falei, tudo bem, se você não conseguir negociar esses 2 imóveis, você me deixa a área para a prefeitura, você faz uma doação para a prefeitura e eu vou desapropriar essas 2 áreas ou vou fazer um acordo com o proprietário. E estou fazendo um acordo com o proprietário para abrir a Hugo Panceira. É uma exigência que eu faço para a empresa para que ela possa ajudar a prefeitura a resolver o problema. Tá certo? Então ela deixou, eu fiz a permuta, encaminhamos o projeto, vamos encaminhar o projeto definitivo para a Câmara, está dependendo do cartório, e com isso fica aberto a Avenida Hugo Panceira, com pista dupla, que é necessária, sem a prefeitura pôr dinheiro dela. Tá certo? Porque ela vai, na desapropriação fizemos acordo. Se você fizer sempre os acordos no sentido de buscar trazer resultados para a cidade ganha com isso. Tá? Então, hoje a gente procura fazer muito disso. Né? Tudo bem, eu aprovo o loteamento, mas qual é a sua contrapartida? Eu quero que você faça isso para a cidade, etc. Ou seja, prefeito, o Imperial não poderia ter sido aprovado sem que a prefeitura exigisse à época que o loteador, o empreendedor, abrisse a avenida. A discussão virou jurídica agora e segue jurídica, é isso? Não está nem seguindo agora jurídica, porque já perdeu o prazo. Agora a prefeitura vai ter que fazer. Quando tiver recurso. Quando tiver recurso. E acho que é uma obra que não é tão cara, né? Mas ficou muito é uma solução... Enquanto se discutia, não podia fazer, exato, é isso? Mas agora eu acho que o futuro prefeito entra com busca de um recurso aí que possa gastar e investir. Eu sinceramente acho que até nós poderíamos ter feito isso agora no final. Nós temos um pedido que nós fizemos junto à Caixa Econômica de 8 milhões de reais, que é para pavimentar algumas avenidas, principalmente a avenida ali da Chácara Alvorada. São 8 milhões de reais que está pronto para ser aprovado na Caixa, que assim que sair aquela avenida com as marginais na entrada da Chácara Alvorada vão ser feitas, né? Então, com isso, você vai possibilitar ir melhorando aos poucos a Chácara Alvorada.
porque não dá para você investir. Eu tentei fazer uma parceria com os moradores, mas não tive sucesso. Os moradores, uns queriam, outros não queriam. Então não foi possível fazer. Mas então eu resolvi entrar com pedido na Caixa para fazer um financiamento para fazer a avenida principal, com as duas marginais. Agora nós vamos iluminar as duas marginais lá. Vão ser iluminadas, tá certo? Até a escola lá em cima com aquele postinho de saúde que nós inauguramos na Chácara Alvorada. Mas o ideal seria pavimentar toda a Chácara Alvorada. Mas não há recurso para tudo, então vamos tentar fazendo aos poucos. Vamos voltar ao tema do programa de hoje. De vez em quando a gente dá uma escapadela aí para repercutir os assuntos que vão surgindo aqui em mais essa edição do Trabalhando Hoje, Projetando o Futuro, uma série de programas de prestação de serviço, de entrevista, de interação com o prefeito de Mogi Guaçu, Walter Cavanha. Se você perdeu algum deles, todos os programas estão disponíveis nas plataformas da Mogi Play, YouTube, Facebook. Mas no YouTube é mais fácil de achar, viu? Vai lá no YouTube que você acha todos lá. Tem planejamento, tem finanças, tem saúde, tem educação, meio ambiente, turismo, enfim, tratamos de diversos assuntos aí nas últimas semanas. Vamos voltar à pauta do programa, prefeito. Gostaria que o senhor falasse sobre os conselhos ligados à promoção social e a sua importância. Isso é a participação da população dentro da estrutura da promoção social. Você tem o Conselho Municipal de Habitação, de Assistência Social, da Criança e do Adolescente, o Conselho Municipal da Mulher, do Idoso, da Segurança Alimentar e das Pessoas com Deficiência. São conselhos que são importantes, né, para ter uma participação nas ações da promoção social, entendeu? Então eu acho que é fundamental você ter isso aí. Tem um Conselho Tutelar, né, que é fundamental, é muito importante, né? Então eu acho que tudo isso faz parte daquilo que eu falo. O ser humano, ele está dentro de uma sociedade. O Estado tem uma responsabilidade para com as pessoas. Então a comunidade participa, é isso que é importante. E é isso que você vê, o Rotary Club, o Lions Club, a maçonaria, o quanto é importante o trabalho que eles fazem na sociedade. As entidades sociais que eu acabei de dizer, o quanto é importante a participação delas. É isso que nós queremos, né? É isso que nós precisamos fazer. Então eu acho que isso que vem acontecendo ao longo da nossa história, Mogi Guaçu vem crescendo muito e está tendo uma participação muito grande da sociedade, né? Então a prefeitura tem o seu papel, ela coordena, ela recebe recursos, ela repassa recursos, ela melhora da melhor forma possível, mas é importante também que a sociedade como um todo faça esse trabalho. Eu repito a isso. O trabalho que nós tivemos no passado, de muitas pessoas que participaram do Casmosul, do Lar da Velhice, da Casa da Criança, né, da Associação Espírita, Vinha de Jesus, o trabalho que eles vinham fazendo, a PAI, meu Deus, é extraordinário. Pra você ter uma ideia, Gil, a creches, houve uma época que o Habib estava construindo o Hotel Baradá, né, na mesma época que nós estávamos construindo o Paço Municipal. E foi eu até que dei uma sugestão para o Habib, um cara de uma inteligência incrível, aquele cara. E aí ele pegou, falou, eu estou precisando aplicar um recurso. Falei, aplica no hotel da cidade. E ele gostou da ideia e construiu o Baradá, né? E aí ele chegou para mim e falou assim, Walter, eu quero dar alguma coisa para a cidade, né? Falei, então dá uma creche para nós. E ele deu a Rani Saad, construiu inteirinha a Rani Saad, equipou a Rani Saad, foi um pedido que eu fiz para ele, e ele fez. Então, são pessoas que ganham dinheiro na cidade, ganhou muito dinheiro na cidade, fez muitos loteamentos na cidade, mas também deixou investimentos aqui e investimento social. É importante isso. A gente tem que mostrar isso para a população, porque nós precisamos que todo mundo faça um pouco. Se todo mundo fizer um pouco, a gente vai atender o maior número de pessoas. Prefeito, eu atuo como locutor de eventos e eu estou triste esse ano, sabe, que um dos eventos que eu mais gosto de fazer, eu não vou fazer esse ano. Eita pandemia, já faz, eu acredito que há 5 anos seguidos, acho que mais ou menos isso, ou 4, eu como contratado pela Associação Comercial, parceira da Prefeitura, eu sou locutor, animador da caminhada Azul e Rosa, em Mogi Guaçu. Eu falo disso para a gente entrar na questão do Fundo Social de Solidariedade, ainda nessa área de promoção social. A gente está vendo aí a caminhada Azul e Rosa. Pode colocar as outras fotos antes do prefeito entrar.
campanha do agasalho, casamento comunitário, também tem o Miss Terceira Idade, campanha Natal do Bem, o Jore, que é uma realização aí do Fundo Social de Solidariedade, momento marcante, momento espetacular também, ações de enfrentamento à pandemia, outras ações, alimentos que foram recebidos. Aqui, estou vendo o pessoal do Sindicato Rural da região, trazendo alimento, entregando lá para a Secretária de Promoção Social, para o Fundo Social de Solidariedade. O Fundo Social de Solidariedade que desenvolve um papel importante em ações como essas que a gente destacou aí, e esse ano vai faltar aquele gostinho daquela caminhada gostosa, né, prefeito? Então, essa história é interessante, né? O doutor Birinha me procurou um dia que o Eduardo Souza Ramos gostaria de trazer para Mogi Guaçu esse projeto da prevenção do câncer de mama para a nossa cidade, que depois nós incluímos câncer de mama e de próstata. Muito bem, e fizemos o primeiro, foi um sucesso, né? O Eduardo bancou praticamente todo o evento e ficamos 2 anos ou 3 anos fazendo pelo Fundo Social. Depois, a Associação Comercial veio conosco nesse projeto, né? E somou conosco nesse projeto, e hoje é uma parceria, Associação Comercial e Fundo Social, para que a gente faça isso todos os anos. E você disse que esse ano não vai ter, né? Eu gostaria até, Gil, de nós fazermos acontecer. Virtual? Virtual. Quem Por sabe? que não? Eu acho que seria, através da Mogi Play, fazer um trabalho já a partir de agora, aonde a gente possa fazer essa caminhada virtual. Durante 1 hora, todos aqueles que participaram, vir participar desse evento, né? Mostrando a sua participação em casa, fazendo exercício, fazendo um gesto de apoio. Eu acho que é um lançamento de uma ideia aqui que eu trago para você, Gil, para que a gente possa fazer acontecer esse ano também esse projeto. É um projeto que pode virar uma moda depois no futuro aí. Na realidade já existe, prefeito. As corridas e caminhadas virtuais, elas até já existem. Vamos conversar aqui com a diretoria para ver se a gente consegue organizar e deixar ela nos moldes das grandes caminhadas e corridas virtuais aí, para a gente dispara ao vivo o sinal de largada e 1 hora depois se encontra todo mundo no smartphone, na Smart TV. É uma boa ideia. Bacana, né? Bacana. E eu quero agradecer a todos, né, que vêm ajudando. Eu não posso dizer, o Roberto da Loja 100, meu Deus, que tem ajudado durante 4 anos seguidos, né? Então, todos os comerciantes da cidade que participam conosco, você acompanha isso, né, Gil? Você sabe, e não é fácil, dá muito trabalho, mas é gratificante ver a participação da população e o número de pessoas que participam. É um dos eventos que eu mais gosto de fazer, e quem está me vendo aqui de camisa social, comportadinho, quando vê fazendo locução em cima do trio elétrico e animando a galera, parece que é outra pessoa, porque é realmente muito legal. São 19h04, é exatamente 1 hora e 1 minuto, estamos no ar conversando com o prefeito de Mogi Guaçu, Walter Cavanhaque, no projeto, trabalhando hoje, projetando o futuro, uma iniciativa interessante, que chega hoje a sua 10ª edição, é isso, produção? 10ª edição? 9ª, né? 10ª ou 9ª? Já? 10ª edição? Então não deu, vocês têm que, vamos prorrogar um pouquinho. Nós vamos conversar depois, prefeito, tá, mas chegou uma pergunta aqui que eu acho que seria interessante para a gente fechar o programa de hoje, que é do Jean de Senzi. Jean de Senzi. Prefeito, o senhor acha, como que o senhor vai sair da sua cadeira de prefeito no dia 31 de dezembro de 2020? Com qual consciência? Eu vou sair com muita tranquilidade. Eu aprendi ao longo da minha vida, como é que ele chama? Jean Senzi. Eu aprendi ao longo da minha vida e tenho falado isso todas as vezes para os meus amigos, aqueles que ocupam cargo público, né? Que quando você entra, né, você senta numa cadeira com uma responsabilidade, porque você foi contratado pelo povo para administrar uma cidade. Você é um gestor público, você tem um contrato de 4 anos para administrar uma cidade.
Agora, o mais gostoso, o que gratifica realmente o prefeito é quando ele sai com os resultados positivos para a população. Quando você consegue atender a grande maioria da população. Você não vai atender a todos, é praticamente impossível, né? Você não consegue, mas você tem que atender a grande maioria, a expectativa da população, o crescimento da cidade. Quando eu falo em emprego, eu falo de peito aberto, né, para a população, que nós construímos 4 distritos industriais. Além da conquista da Mali, que foi uma vitória extraordinária, outras indústrias, mas 4 distritos que estão cheios de indústria, gerando emprego. O quanto é importante isso. Esse projeto de saúde pública, isso é extraordinário. Então eu saio realmente de cabeça erguida, com dever cumprido, mais uma vez, de ter trazido para Mogi Guaçu o maior volume de obras da história de Mogi Guaçu. Quando você mostra aí obras como esses viadutos, né, e vê aquelas máquinas pesadas trabalhando, isso é engenharia de cidade grande. E você não vê uma, você vê várias. Você vê 3 ou 4 nas pontes, você vê nos edifícios sendo construído, você vê nos mercados sendo levantados, você vê no programa habitacional em grande escala. Você está vendo Mogi Guaçu, uma cidade nova, moderna. Então saio orgulhoso de ter, ao lado de uma equipe espetacular, de uma equipe maravilhosa, ter trabalhado esses 8 anos e trazido para Mogi Guaçu um volume de obras jamais visto na sua história. Saneamento básico, você investir em 8 anos 80 milhões de reais, não é para qualquer cidade. Então isso foi conquista, e fazer com que Mogi Guaçu vai ter 100% de água e 100% de tratamento de esgoto para uma cidade de 250 mil habitantes, é para um engenheiro sair de cabeça erguida de ter conquistado tudo isso para a cidade. A administração pública está diretamente ligada à engenharia, eu não tenho dúvida disso. E nós aprendemos muito na gestão pública, porque as obras fazem parte daquilo que gera qualidade de vida para as pessoas. Então eu estou orgulhoso de ter assumido esse compromisso, de ser o primeiro engenheiro que veio para essa cidade em 1973, Carlos Nelson Bueno era arquiteto, já era prefeito, assumi a cidade, trabalhei com o meu escritório, depois abandonei o meu escritório para servir a cidade de Mogi Guaçu ao longo desses últimos anos. São últimos anos que eu quero dizer que eu estou nessa vida pública há mais de 43 anos. Então, saio de cabeça erguida, com o dever cumprido, e vocês vão ver as obras que eu não estou conseguindo inaugurar, mas daqui a 14 meses as pontes vão estar prontas, as avenidas vão estar iluminadas e concluídas. Vocês vão sentir o quanto essa cidade vai mudar o seu comportamento, o quanto ela vai crescer, o quanto ela vai inovar. Quando nós fizemos a Chico de Paula, olha o que aconteceu com a Chico de Paula. As lojas que foram construídas ali no centro da cidade, você moderniza o sistema, você passou a ser uma cidade de um comércio regional. Eu me lembro quando jovem, quando criança, eu ia comprar em Mogi Mirim, porque não tinha comércio forte aqui, né? Hoje a estrutura de casa de materiais de construção cresceu, né? Inverteu. O meu pai foi o que teve a primeira loja de materiais de construção de Mogi Guaçu, que vendia cal e cimento, onde a minha mãe ensacava cal e cimento, né? Ela fez isso durante 15 anos, 20 toneladas de cal virgem por semana essa mulher ensacava. Então, eu aprendi a conviver com tudo isso. Eu acho que o maior desespero do meu pai foi ver o seu filho não assumir, né, o papel de engenheiro junto com a loja que ele tinha. Era um desejo dele e da minha mãe. E aí o destino me levou para a vida pública. E aí está um volume de obras que eu consegui deixar para a cidade, desde o Paço Municipal até as obras de esgoto que estão aí enterradas, né? E que ninguém vê, mas que trouxe um resultado extraordinário para gerar qualidade de vida para o nosso povo. Então, eu nunca me apaixonei pela cadeira que eu sentei, seja na prefeitura, seja na CPFL, seja como secretário, nunca me apaixonei. Eu sempre cumpri com o meu dever,
de servir a população da nossa cidade. E é isso que eu procurei fazer e saio de cabeça erguida de mais uma administração da nossa cidade de Mogi Guaçu. Tá certo. Prefeito, a gente se encontra em breve na inauguração da UPA, na inauguração da escola do IP Amarelo, quem sabe na caminhada virtual do Outubro Azul e Rosa. E foi um prazer, mais uma vez, participar desse encontro com o senhor. Boa noite. Eu agradeço, Gil, agradeço a Mugiplay e quero estar aqui junto com vocês. Eu ainda quero conversar um pouquinho com vocês depois. Um abraço a todos e agradeço por tudo o que vocês fizeram e eu espero dar continuidade a essa prestação de contas para a população da nossa cidade. Muito obrigado. Obrigado a você que acompanhou esta edição do Trabalhando Hoje, Projetando o Futuro. Temporada encerrada, mas fique ligadinho na Web TV Mugiplay, que a gente traz sempre muitas novidades para você ficar bem informado sobre os acontecimentos do dia a dia, as ações do poder público. Enfim, é sempre um prazer estar com vocês. Uma ótima noite de quarta-feira a todos.